leva o nome do inventor do judô. Rebeca Guzmão depõe por quase 6 horas e alega inocência no caso que investiga a fraude em amostras de urina da atleta. A seleção olímpica quase pronta para o jogo contra os craques do Brasileirão. E o campeão olímpico Tandy bate um papo com a garotada na hora do recreio. Marta, a melhor jogadora do mundo, está curtindo férias no Brasil. Da Suécia trouxe 2 colegas e neste fim de semana pretende mostrar para elas o que é que o Rio tem de bom. Traduzindo, os dias no Rio de Janeiro vão ser muito divertidos. Estas são Johanna e Linda, as melhores amigas do trabalho da Marta. Todas jogam juntas no Mé da Suécia e unidas aprendem. Elas ensinam a língua do país e Marta como jogar o melhor futebol. A gente ouve uma coisa aqui, outra ali, aí vai pegando as coisas. Saber pedir comida, né? Ah, comida já sei, tá tranquilo. Comida de fome eu não morro. Se Marta já fala bem sueco, é muito difícil que alguém consiga jogar como a brasileira nesse ano. Os números são impressionantes. 51 gols em 38 jogos. E pela 4ª vez é indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Curiosamente, Marta está mais nervosa para esta premiação do que ano passado, quando foi eleita a melhor do mundo. Ela sabe que existe uma grande expectativa pela vitória, já que é a favorita. E nesse caso, como não pode calçar chuteiras, tudo fica mais difícil. No momento agora eu estou tranquila, né? Mas quando chegar aquele momento, com certeza vai tremer as pernas, o nervoso vai vir, com certeza. Portanto, uma semana para descansar e aproveitar o melhor do Brasil. O zagueiro Juninho deixou o Botafogo e vai defender o São Paulo no ano que vem. O zagueiro é o 5º titular a deixar o time alvinegro, depois de Dodô, Zé Roberto, Alex e Joilson. No Vasco, o atacante chileno Villanueva já chegou e faz exames médicos hoje em São Januário. Campeonato Brasileiro Sub-20, o Paraná com um gol de Léo começou ganhando do Grêmio. Mas Itaqui chutou forte e empatou. De novo Itaqui, de novo de falta, desta vez com a ajuda da barreira, virada do Grêmio 2-1. Robertson ganhou a dividida com o goleiro, chutou para o gol vazio, 3-1 para os gaúchos. Isael ganhou a corrida com o zagueiro, chutou caprichado. Grêmio que venceu todas no campeonato, 4, Paraná 1. O Corinthians começou vencendo o Goiás com um gol de cabeça de Caiubi. Pouco depois, contra-ataque do Goiás, Maxwell cruzou, Araújo mandou na trave e a bola quicou na linha. Mas o juiz validou o gol, 1-1. O Goiás no ataque, Maxwell tocou para Ricardo fazer o 2º gol e virar o placar. Araújo livre, driblou o goleiro e fez 3-1 Goiás. Alisson de pênalti ainda diminuiu, mas não adiantou. Goiás 3, Corinthians eliminado sem nenhum ponto no campeonato, 2. A seguir, notícias da seleção olímpica e o depoimento mais esperado na investigação sobre a fraude em amostras de urina de Rebeca Guzmão. Brasil no pódio. O judoca Pedro Guedes é bronze na tradicional Copa Jigoro Kano no Japão. Coletivo bastante disputado no último dia da seleção olímpica na Granja Comari. Quem fica ao lado de Pato no ataque? Um campeão olímpico vai bater um papo com a garotada na hora do recreio, no novo quadro aqui no Globo Esporte. Rebeca Guzmão e o técnico Hugo Lobo prestaram depoimento à polícia. Eles reafirmaram que a nadadora não fraudou as amostras de urina no exame antidoping durante o PAN. Rebeca Guzmão prestou depoimento durante 5 horas e meia. O inquérito investiga uma suposta fraude na coleta de urina da nadadora. 2 amostras que deveriam ser dela foram submetidas a um exame de DNA que comprovou pertencerem a pessoas diferentes. Durante o depoimento, Rebeca chegou a se emocionar.
e se disse perseguida por Eduardo De Rose, médico do Comitê Olímpico Brasileiro e da Agência Mundial Antidopagem. Segundo a nadadora, De Rose sofreria pressões para flagrá-la em algum exame antidoping. Eu sou inocente. O técnico de Rebeca Guzmão, Hugo Lobo, também prestou depoimento e lembrou que o laboratório Sonda, que fez o exame de DNA nas amostras, não é credenciado pela Federação Internacional de Natação. Hugo também levantou dúvidas sobre o laboratório canadense, que deu resultado positivo para testosterona, hormônio masculino, na urina coletada em outro exame feito no dia 13 de julho. O laboratório é o mesmo indicado pelo médico e que detectou a substância em 2006, numa amostra colhida durante o troféu José Finkel. Esse exame chegou lá já sabendo que era da atleta Rebeca Guzmão, que também é mais um erro crasso na legislação do antidoping mundial. Na terça-feira, o delegado Marco Cipriano vai encaminhar o inquérito para o Ministério Público sem pedir o indiciamento de ninguém. No ano que vem, em janeiro, quando receber o documento de volta, o delegado pretende ouvir novos depoimentos e fazer acariações entre as testemunhas. Pelo telefone, o médico Eduardo De Rose disse ao Globo Esporte não ter mais nada a declarar sobre o assunto. Bom, o caso do doping de Rebeca Guzmão é complexo. Quando começou a investigação há 11 dias, logo após o depoimento do médico Eduardo De Rose, o delegado Marco Cipriano se mostrava convicto da culpa de Rebeca. A situação dela é complicada nesse sentido, porque, a princípio, os indícios levam a crer que ela participou da fraude. Bem, e ontem, após ouvir o depoimento de Rebeca, o delegado já não tinha tanta certeza da culpa da nadadora. Ela afirma que fez a coleta com uma escolta observando, ela lacra a coleta do exame. Então isso me parece uma dificuldade para que a atleta tenha manipulado essa urina. Então por isso eu me convenci de que ela usou da verdade. Eu acho que ela não teve essa ideia de manipular a investigação. Eu acho que foi um depoimento bem sério. Bom, amanhã tem seleção olímpica comandada por Dunga contra um time formado pelos melhores do Brasileirão, dirigidos por Joel Santana e Caio Júnior. O jogo vai ser às 4 da tarde no Estádio Olímpico João Avelange, no Rio. Então vamos ao vivo a Teresópolis, onde a seleção se preparou para o amistoso. O repórter Edson Viana traz as últimas informações. Muito boa tarde, Edson. Boa tarde, Léo. Daqui a pouco, às 1h30 da tarde, a seleção deixa a Granja Comaria em Teresópolis e parte em direção ao Rio. Vai direto para o Estádio Olímpico João Avelange, onde faz um treinamento de reconhecimento do gramado. Cerca de 18 mil ingressos já foram vendidos e parte da renda vai ser revertida para o Criança Esperança. Como é a primeira vez que esses jogadores se reúnem, o técnico Dunga aposta no entrosamento que vem dos clubes. No meio de campo, por exemplo, escalou 3 jogadores do Cruzeiro, Charles, Ramírez e Wagner. E para aumentar a integração entre os jogadores, alguns instrumentos musicais foram disponibilizados na concentração. Mas a disputa por vagas no último coletivo, realizado ontem à tarde debaixo de chuva, como agora aqui em Teresópolis, a disputa foi acirrada pelas vagas. Para agarrar uma vaga, vale até deixar a gentileza de lado. Ninguém tem medo de acelerar na pista molhada de Teresópolis. É muita disputa, né? Parece uma partida de verdade. E muitas vezes a gente tem que dar uma freada, botar mais bola parada, porque o treinamento pega um ritmo muito forte. A disputa no ataque era entre o grandalhão Pedro Oldoni, do Atlético Paranaense, e Diogo, da Portuguesa. São jogadores com característica diferente. O Diogo é um jogador que sabe jogar dentro da área, vem jogar, gosta de se movimentar, assim como o Alexandre, né, o Pato. E o Oldoni é um jogador mais de área, uma presença, bola aérea. Mas no último coletivo, Diogo jogou o tempo todo ao lado de Alexandre Pato. Diogo foi convocado para o Mundial Sub-20, que foi disputado este ano, mas por causa de uma fratura no braço direito, há 3 dias da apresentação, acabou cortado. Agora tem a chance de recomeçar. Eu fiquei muito feliz também de ter sido lembrado novamente, né? Espero aproveitar a oportunidade. Lembrado porque marcou 16 gols no Brasileiro da Série B. O atacante de 20 anos ainda foi eleito o craque da competição.
A Série B não é muito bem vista, mas queria dizer que não é o fim do mundo e que tem bons jogadores lá também. Tem que começar a provar isso domingo contra os craques da Série A, porque com a disposição dessa turma, ficar no time é tão difícil quanto ficar em pé. No próximo bloco, Stock Car e um campeão olímpico tem um recado para você. Aí, galera, fiquem ligados aqui o quadro Papo de Recreio com os adolescentes falando um pouco de esporte. Valeu! Aê! Show de bola, vai chover. O judoca mineiro Pedro Guedes conquistou agora de manhã a medalha de bronze no tradicional torneio de fim de ano Jigoro Kano. Pedro Bassan conta essa história direto de Tóquio. A Copa Jigoro Kano leva o nome do criador do judô. E aí está ele, numa versão gigante da foto que está na parede de todas as academias. A elite desse esporte está aqui. Por isso, é quase tão difícil conquistar uma medalha nestes tatames quanto no Mundial ou nas Olimpíadas. O peso leve Pedro Guedes perdeu nas seletivas da semana passada e não vai representar o Brasil em Pequim. Por isso, a conquista de hoje é ainda mais surpreendente. Na penúltima luta, ele tem pela frente um japonês. Isso quer dizer que a torcida vai gritar o nome do lutador durante a luta inteira. Os ouvidos resistem aos gritinhos agudos. Pedro consegue extravasar e uma vaga na decisão do terceiro lugar. Mais um japonês no caminho, Yusuke Kanemaru. Numa luta amarrada em que ninguém consegue aplicar bons golpes, o brasileiro escapa da derrota a 4 segundos do fim. No desempate, quem fizer o primeiro ponto vence. E lá vai Pedro para derrubar o japonês. Não é um dos golpes mais bonitos que Jigoro Kano criou, mas vale o bronze. Pedro Guedes custa acreditar. Está no pódio na última competição de 2007. O melhor ano da história do judô brasileiro não quer terminar tão cedo. O Brasil veio à terra onde o esporte foi inventado para buscar mais uma medalha. É uma medalha que eu acho que é mais especial do que as outras, porque é no país do judô, no berço do judô mundial. Esporte que cruzou o planeta e encontrou no Brasil gente que sabe honrar toda essa tradição. A jogadora Cristiane, que concorre ao prêmio de melhor do mundo pela FIFA dia 17 em Zurique, joga no São José de São Paulo, mas já pode se despedir do país. Disciplina só nos treinos e nos jogos, porque em casa é um alvoroço. Essa mulherada junta não para de falar um minuto sequer. Cristiane divide a casa com outras 5 colegas da equipe de São José e elas entregam. O forte da atleta da Seleção Brasileira de Futebol, campeã do PAN do Brasil e vice no Mundial da China, não é a cozinha. Tem que jogar futebol pro resto da vida. Cozinha, nem pensar. Se elas se reúnem para cantar ou sambar, vem aí mais bagunça. Foi num momento assim de descontração que Cristiane recebeu a notícia de que foi indicada para disputar o prêmio de melhor jogadora do mundo em 2007. Ela vai concorrer com a amiga e colega de seleção Marta e também com a alemã Prince. Estou numa expectativa muito grande e acho que para mim, sendo segundo ou terceira colocado, para mim é ótimo, para mim é excelente. Cristiane veio para o São José em agosto. O contrato termina agora no fim de dezembro e ela estuda propostas de clubes do Brasil e também da Europa. Tem algumas propostas de alguns clubes na Suécia, na Dinamarca, até mesmo na Espanha, né? E tem a proposta aqui de São José. Então vou deixar acontecer para ver como vai ser para o ano que vem. Parece uma gincana, mas é competição séria, são Jogos do Sudeste Asiático. Esta é a versão do Sepak Takraw, que mistura futebol com basquete. Cada equipe tem 20 minutos para encestar bolas feitas de bambu, numa cesta que tem o dobro da altura do aro de basquete. Quanto mais difícil o chute ou a cabeçada, mais pontos para o time. Os tailandeses inventores do Sepak Takraw levaram o ouro. O Autódromo de Interlagos está recebendo a última prova da Stock Car do ano. E é para lá que vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Lohans. Muito boa tarde, Bruno.
Boa tarde, Léo. Está aberta a disputa pelo vice-campeonato na última prova da temporada 2007 da Stock Car, com Cacá Bueno já campeão e o pole position amanhã é Thiago Camilo que luta por esse vice-campeonato. Asfalto novo de Interlagos, tudo aprovado, tudo perfeito e veio a pole. Tudo aprovado, ficou muito bom o asfalto. Estou super contente, acho que um momento muito especial, né? Última etapa do ano, fase de renovação. Queria aproveitar e agradecer a pole ao meu chefe de equipe, Mauro Vogel, que é aniversário dele hoje. Com certeza é um grande responsável por tudo que está acontecendo na minha carreira. Aí o Thiago, então, que amanhã larga na primeira posição, ao lado dele, Rodrigo Esperafico, que também luta por esse vice-campeonato. E na terceira posição, o Alan Kodair. Todas as emoções da Stock Car você confere, evidentemente, dentro do Esporte Espetacular amanhã. Léo Batista. Obrigado, Bruno. Amanhã no Esporte Espetacular você confere ao vivo a última etapa da Stock Car. E o programa também vai transmitir a Copa da República de Ciclismo. Hoje em Belo Horizonte a galera pegou mais leve no pedal. Ciclistas de equipes diferentes se juntam para um divertido treino no último dia antes da prova. Recreativo, que é essencial, né? Porque a gente já treina muito, já é muito desgastante o nosso treinamento, então na véspera da competição isso faz muito bem pra gente. O bom humor é a regra principal. Tá com as pernas afinadas, hein, Nilson? Você viu só, velho? Eu encanado também, né, cara? Volta. Dentro da pista é rivalidade, mas fora da pista a gente vai tomar sorvete, vamos brincar. Tem que ser amigo, né? Não existe inimigo no ciclismo, não. Quando é para valer, os integrantes de uma mesma equipe correm em bloco para defender o velocista e preparar o caminho dele para a vitória, que no caso, em Belo Horizonte, pode ser decisiva. A vitória na sexta etapa da Copa da República, disputada em 13 voltas no circuito montado na Praça da Liberdade e região da Savassi em Belo Horizonte, vale 120 pontos. Fabielle Mota é o segundo do ranking, 66 pontos atrás de Rafael Andriato, e 45 à frente de Nilceu The Flash. O cara ganhando essa prova praticamente vai ser o campeão do ranking 2007. Essa disputa vai dar pedal. Assim se forma um ídolo. Eu acordava às 5 horas da manhã para pegar carona numa perua, para ir ao CT, que o treino começava às 8h30. Bicampeão brasileiro, craque do campeonato pelo segundo ano consecutivo, Rogério Ceni conta a trajetória dele em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular. E viajamos até Lisboa para contar a história de rivalidade do maior clássico português. Porto, do goleiro da seleção Elton, e Benfica, da fantástica Águia Vitória. Você não pode perder amanhã, depois do Auto Esporte. O Globo Esporte apresenta uma nova proposta hoje. O campeão olímpico de vôlei Tandy conversa com estudantes sobre benefícios do esporte. É o Papo de Recreio. Estamos aqui numa escola do Rio de Janeiro para falar do quadro Papo de Recreio com 11 adolescentes. Vamos falar sobre esporte. E aí, gente, vocês gostam de esporte? Gostamos. Quero saber o seguinte, tinham duas meninas aqui que estavam escondendo a bolsa e estava na frente de vocês. Por quê? Esconder a barriga. Esconder a barriga? Mas por quê? Você faz esporte? Faço academia. Faz academia? E qual é a proposta hoje de você fazer academia? Verão, né? Verão? Lógico. Ah, então você faz por época, sazonal. Não. Você faz o quê? Faço Aikido. Eu procurei outras lutas, só que o Aikido é muito bom porque você não precisa ser forte, você só precisa aprender direito a técnica. O legal é que você começa também a conhecer seu corpo, né? Com a luta. E o que você acha que você vê no teu futuro, assim, o esporte, já no teu caso o Aikido, o que ele pode te trazer de benefício? Não o Aikido em si, mas qualquer esporte, por causa da saúde mesmo, porque não adianta você ser bem sucedido se você não tiver saúde. Eu fiquei sabendo que tem alguém aqui que faz atletismo, quem é? Ô, Jean. Eu comecei a correr assim por besteira. Na volta do colégio eu começava a correr na ida pra casa e tal. Aí eu comecei a perceber que era bem legal e tal, e minha disposição aumentava conforme eu ia praticando. Toda hora me parava, vamos postar uma corrida. Eu falei, moleque, não te alcanço. Ele, não, a gente tenta. E você faz algum exercício, Caio? Fala nisso? Eu pratico basquete, assim. Jogo basquete. Companheirismo, Isso, aprender união, aprender a respeitar. Você é sempre respeito. Marcelo, olha, eu gravei o nome do Marcelo, porque parece que
A produtora ligou pra ele às 2 da tarde, ele estava dormindo, é verdade isso, Marcelo? É mesmo? Você só dorme? Praticamente. Você faz algum tipo de exercício? Você exercita? Eu tava fazendo a escolinha de vôlei aqui no colégio, mas a preguiça é maior. Toda vez que eu saio com os amigos, vou jogar basquete, uma peladinha assim, tranquilo, na moral. Chego em casa e falo, pô, caraca, nem que isso tivesse acabado. Concorda com ele? Então por que você tá dormindo, cara? Já ouviram falar de anabolizantes? Já. O que vocês pensam sobre anabolizantes? Eu acho que não é uma coisa muito legal, não. Bem, vamos especificar esse papo, eu acho que é legal. Eu trouxe uma surpresa aqui para vocês, eu trouxe o Dr. Lago, que ele é o pediatra, para a gente discutir isso com ele, que eu acho que é a pessoa indicada. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Tandy. Bem-vindo. Obrigado. Aqui para ter papo. Senta aqui do lado, por favor. Essa questão do anabolizante é interessante porque nessa idade todo mundo quer crescer, ficar forte, somente os homens, né? Ele vai aumentar a massa muscular, vai, mas para o coração é o músculo também. Então ele vai aumentar erradamente a sua massa muscular. O que seria uma indicação, um esporte interessante para o nosso amigo Marcelo que acorda às 2 horas? De maneira geral, o esporte aeróbico, né, para o adolescente, para qualquer um que não é um atleta, é o melhor esporte, que é andar, nadar. O esporte ele é bom porque ele faz você manter uma atividade física e te dá prazer. Essas duas coisas em conjunto é que vão trazer uma vida adulta saudável. Você disse que o anabolizante ele é feito de hormônio masculino. E quais são as causas dele para a mulher? Ela vai aumentar muito a massa muscular, realmente, mas vai ficar com a voz mais grave, vai começar a crescer pelo em outros lugares, né? Vai gastar uma fortuna com depilação, né? Vai prejudicar muito a parte de fertilidade dela. Bem, gente, gostaram do papo? O que vocês vão levar para casa de vocês sobre esse nosso papo aqui? Continuar praticando esporte, né? Não desistir dele e nada de anabolizante. O que mais? Ser menos sedentário. Aí, Marcelo. Doutor Lago, obrigado. Seguinte, o nosso papo de recreio está acabando aqui. Acabei de escutar o sinal. Esporte é muito legal. Agora, matar a aula não, né? Tchau, gente. Valeu. Show de bola.